Sem lero-lero, se você ainda não investe no exterior ainda, você está sendo muito inocente para não falar outra coisa que vai te ofender. Presta atenção, investir no exterior vai maximizar muito os seus lucros se você fizer tudo direitinho e é isso que eu vou falar como se faz hoje. Então se você não investe no exterior ainda, ou mesmo nem investe, vê este vídeo até o final porque eu tenho certeza que você vai ficar chocado com o tanto de coisa que você poderia estar fazendo para ganhar mais, mas não está. Era uma vez o Pedro, aquele seu primo. Ele era um cara que tinha um bom emprego, ganhava bem e além disso, ele também investia. O Pedro tinha uma carteira composta com diversos ativos, ele entendia a importância da diversificação, ele investia em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa, tudo isso porque o Pedro era um cara esperto, ele não queria depender do governo para se aposentar. Então ele investiu com disciplina todo mês durante 20 anos. E agora eu te pergunto, o Pedro conseguiu se aposentar bem? Pensa aí, e a resposta é não. Pedro não conseguiu se aposentar bem porque ele mora na Argentina. E apesar dele ter feito tudo isso, tudo bonitinho, ele ainda não foi capaz de se aposentar porque o lugar que ele investiu prejudicou ele e infelizmente tudo que ele fez foi em vão. A diversificação que o Pedro fez foi uma diversificação falsa, porque todos os seus investimentos estavam sujeitos ao mesmo risco político. Todos os seus investimentos estavam sujeitos à mesma jurisdição. Jurisdição essa que fez com que ele não conseguisse se aposentar. E o Pedro era um cara esperto, tá? Ele sabia que tinha chances de dar merda na Argentina, mas ele pensou assim: isso não vai acontecer, a chance é mínima. E infelizmente as coisas que ele pensou que não poderiam acontecer, aconteceram. E ele foi extremamente prejudicado por isso. Qual que é a moral dessa história então? A moral da história é a seguinte: investir fora do país é uma questão de sobrevivência. Esse é o primeiro motivo para você investir no exterior. Não dá para subestimar o risco do país. Eu conheço gente que fala assim: ah, mas o Brasil não é Argentina, a Venezuela não é o Brasil é grande, não tem chance disso acontecer. E a gente acabou de ver, né? O Pedro, ele também pensava isso, mas a merda aconteceu. E além dessa questão da sobrevivência, o que na minha opinião é muito importante, investir no exterior te dá acesso também a maiores oportunidades. Para você ter ideia, enquanto nossa bolsa tem um pouco mais que 400 empresas, as bolsas americanas têm mais de 5 mil empresas. Então, ao investir lá, você tem acesso a uma gama maior de empresas. Fora isso, as melhores e maiores empresas do mundo estão lá. As líderes em tecnologia, em computação, enfim, as maiores empresas que você pode pensar estão nos Estados Unidos. E se você acha que essas grandes empresas americanas não estão presentes no dia a dia do brasileiro, sinto lhe dizer, mas você está completamente enganado. Eu, nesse momento, estou aqui com o meu computador que é da marca Dell, uma empresa americana. Estou com o tênis aqui que não está dando para ver, mas é da Nike, uma empresa também americana. De noite, se eu for ter um momento de lazer, eu provavelmente vou ver com a minha namorada uma série da Netflix, uma empresa americana. Você com certeza já foi no McDonald's alguma vez na sua vida, uma empresa americana. Então perceba que essas empresas são gigantescas e estão sim presentes no dia a dia do brasileiro. Então, ter exposição a essas grandes empresas, as maiores do mundo, pode te fazer ter excelentes resultados no longo prazo. Olha esse exemplo aqui, esse é o gráfico da Bolsa Brasileira nos anos de 2010 a 2015. Momento que o Brasil passou por uma recessão econômica. Repare que a Bolsa foi mal, né? Ela não performou bem. E esse agora, que está aparecendo aqui, é o gráfico de uma Bolsa norte-americana nos anos de 2010 a 2015, no mesmo intervalo de tempo. Percebe a diferença? Enquanto uma foi mal, a outra foi extremamente bem. O terceiro motivo para você investir no exterior é o seguinte: diversificação. Suponha que você está conversando com um mexicano, com um argentino e com um venezuelano. E de repente os três dizem que investem 100% do dinheiro deles nos seus países de origem. Como que você se sentiria? Você pensaria que eles estão sendo doidos, não é? Pois é assim que os americanos se sentem ao saber que o brasileiro não investe fora do país. E o americano, ao achar que você está sendo doido, ele não está sendo arrogante, nem nada disso não. Ele só está sendo realista. E o brasileiro que entende de economia e estuda história sabe disso. Sabe que o americano está certo.
O Brasil é, por natureza, um país arriscado. Para você ter ideia, já tivemos 12 moedas diferentes, enquanto os americanos têm a mesma moeda desde sua independência. Então, ao diversificar, ao investir uma parte do seu dinheiro fora do Brasil, o que você está fazendo é o seguinte: você está expondo o seu patrimônio a uma economia mais forte, que tem estabilidade jurídica, ao contrário do Brasil, né? Porque aqui toda hora você tem uma lei nova que pode mudar tudo, né? E isso pode sim te atrapalhar. E você também vai estar expondo o seu patrimônio a uma economia que defende a propriedade privada. Então percebe que essa diversificação faz muito sentido, que essa diversificação vai te proteger de problemas como o que o Pedro teve. Então esse é mais um motivo para investir no exterior. E como se não bastassem esses 3 motivos, eu tenho mais um motivo aqui para te falar. Então, se você não está convencido ou convencida depois de ver esses 3 motivos, eu tenho certeza que agora eu vou te convencer. O último motivo é o maior equilíbrio entre receitas e gastos. Muita gente comete um erro ao pensar que porque ela vive no Brasil, o dólar não impacta ela, que tanto faz se o dólar está subindo ou descendo, porque afinal de contas ela ganha em real e faz todas as suas compras em real. Só que quem pensa isso está completamente enganado. A pessoa que pensa isso, ela se esquece que commodities, por exemplo, são cotadas em dólar. Vamos pegar o trigo aqui como exemplo. O trigo é uma commodity que tem o seu preço cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, concorda comigo que os alimentos vendidos aqui no Brasil, que são feitos com trigo, vão ficar mais caros? Porque o insumo, o trigo, vai ficar mais caro para o produtor. Então, muito provavelmente, ele vai repassar esse aumento para a gente. E a consequência disso é que os produtos que têm trigo vão ficar mais caros. A mesma coisa vale, por exemplo, para o petróleo. O petróleo tem seu preço cotado em dólar também. E a maioria dos carros hoje usam combustíveis derivados do petróleo. Então, se o dólar subir, o combustível que você consome aqui no Brasil vai ficar mais caro. Então perceba que sim, o dólar impacta sim a sua vida e ele tem muita relação com seus custos. Porque se o dólar aumenta, muitos produtos vendidos aqui no Brasil vão aumentar de preço. E se você não fizer nada, concorda comigo que o seu dinheiro vai comprar menos coisas? Antes você comprava, sei lá, 1 litro de gasolina por R$5. E agora você compra 1 litro por R$7. Então perceba que o seu poder de compra ele diminuiu. Agora, se você investe no exterior e tem parte do seu patrimônio exposto ao dólar, a subida do dólar vai te deixar mais rico por outro lado. A sua receita vai aumentar. Então percebe que tem um equilíbrio nessa relação? Se você tem 100% do seu dinheiro em real, a subida do dólar te impacta negativamente. Você fica mais pobre, afinal os produtos, em sua maioria, vão aumentar. Agora, se você tem parte do seu dinheiro exposto ao dólar, a subida dele vai te ajudar nessa contraparte e você não vai ser tão prejudicado assim. Apesar desses motivos que, na minha opinião, são mais que suficientes para te fazer investir no exterior, pouquíssimos brasileiros fazem isso. A grande maioria acha que investir fora do país é coisa de super ricos. E de fato, tá? Já foi assim, eu não vou mentir. Mas hoje eu te afirmo que está bem democrático. Qualquer um consegue fazer isso sem dificuldades nenhuma. Se você quer mais vídeos sobre investimentos no exterior, já comenta aqui que eu vou trazer, tá? E só uma frase, calma aí, que eu não posso deixar de te falar. Tire parte do seu dinheiro do país antes que seu país tire o dinheiro de você. Um abraço, valeu!